Tá bom, boa noite. Tá. Bom, a gente continuando com a mente, a gente vai falar um pouco agora sobre séries de potências, tá? Ou seja, aqui nessa parte, séries de potência, a gente só vai trabalhar uma série bem particular, tá? Como está escrito aqui. É uma série que tem essa característica, tá? Onde Cn é uma constante, isso aqui é Cn é uma constante, tá? É, para todo n que vai de 1, 2, 3 até o infinito, tá? Se você desenvolve essa série, o que você obtém é C0, C1 vezes x, mais C2 vezes x quadrado e por aí vai, tá bom? Então, se você quer ver uma série de potência, é como se fosse um polinômio de grau infinito. Tipo, a grosso modo, falando isso. Então, uma série de potência pode ser visto como se fosse um polinômio de grau infinito. Tá bom? Tá. Bom, como eu já tinha dito, esses Cn são constantes, tá? E esse Cn depende de n, tá bom? Ou seja, o Cn poderia ser alguma coisa do tipo, sei lá, 2 elevado a n, por exemplo, tá? O Cn poderia ser, lá, 1 sobre n, tá bom? É uma constante que depende de n, tá? É por isso que o Cn não pode sair fora do somatório, tá bom? Porque ela depende de n. Hum. Tá bom? Bom, um caso bem particular que a gente já tinha visto alguma vez, tá? Dessa série chamada série de potências. A série de potências é um nome porque estão elevados a uma potência, né? Aqui, por exemplo, está elevado à potência 1, está elevado à potência 2, e assim vai, tá bom? É um nome bem dali, tá? Mas agora um caso bem particular dessa série de potência, aqui, se vocês observam, eu coloquei um exemplo de quem poderia ser o Cn, tá? O Cn poderia ser 2 elevado a n, Cn igual a 1 dividido sobre n, tá? É qualquer coisa, na verdade, tá? Em particular, o Cn também poderia ser 1, o número 1, tá? O número 1. Nesse caso, tá? Aqui, eu vou colocar aqui, considere Cn igual a 1. E para todo n que vai de 1, 2, bom, aqui n está iniciando desde 0, né? Então, aqui n está iniciando de 0. Então, é para todo n que vai de 1, 2, 3 e assim vai, até o infinito. Eu estou dizendo que meu Cn é uma constante. É uma constante igual a 1. Tá? Nesse caso, tá? Note que essa série daqui, ela ficaria expressada da forma seguinte. Tá? Note que D estrela, tá? Vou chamar de estrela essa expressão aqui. Tá? De estrela, a gente teria o seguinte. A gente teria que a somatória de n igual a 0, ela é basicamente x elevado a n até o infinito, que seria 1 mais x quadrado, mais x3, e assim vai até o infinito, tá? Só que essa série, de fato, a gente já tinha estudado essa série, tá? Tá? Se vocês estão lembrando, isso daqui é uma série geométrica, tá? Se não me engano, a gente viu essa série, mas a gente viu em vez de x, a gente estudou com R, tá? Mas aqui é a mesma coisa, basicamente estou trocando, em vez de colocar x, eu estou colocando R. Perdão, em vez de colocar R, eu estou colocando x, tá bom? Então, essa série a gente já tinha estudado alguma vez, tá? E mais ainda, a gente tinha algumas informações dessa série, tá? A gente tinha aqui essa série.
gente tinha que essa série, quando x era menor que 1, em módulo, ela converge. Tá? E quando em módulo era maior que 1, ela diverge. Tá? Inclusive em igual também. Né? Então você tinha um certo controle, tá? sobre esse tipo de série. Você sabia quando ela converge, você sabia quando ela diverge, tá? Tá bom? Tá. Claro, isso daqui, essa série em particular, é um caso bem, mas bem, bem particular, né? Quando os CNs são dessa forma aqui, tá certo? É claro que a gente vai considerar CNs totalmente diferentes, tá? Tá bom? Então, lembre-se dessa, tá? Porque a gente vai usar muito na próxima aula, tá? Tá, outra observação que eu também tenho a fazer referente a essa série de potência, a série de potência que está escrito aqui em estrela, é um caso bem particular, tá bom? Porque, de forma geral, né, eu vou escrever aqui série de potência na forma geral, tá? Uma série de potência na forma geral seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Cn, x menos a, elevado a n que vai de zero até o infinito. Isso que seria C0 mais C1 de x menos a mais C2 de x menos a elevado ao quadrado e assim vai. Tá? Obviamente o C0, C1, C2, elas são constantes. Tá? O A é um valor fixo, tá? Que é dado, tá certo? E ela também é uma série de potência, tá? Só que já tem uma forma mais geral, tá? Aqui eu esqueci de colocar, mas isso daqui é a série geométrica, tá? Hum. Tá bom? Então, uma série geométrica tem basicamente essas características, tá? O que a gente vai fazer agora é descobrir para que valores de x minha série converge e diverge, tá? É basicamente isso que a gente está fazendo nesta última parte do curso. É só descobrir quando minha série converge e diverge, tá? Nas aulas anteriores, eu te dava uma série, tá? Eu te dava uma série e eu te pedia se ela converge ou diverge. Aí você me dava uma resposta, se ela convergia ou divergia. Aqui o que eu vou querer é, é descobrir em qual intervalo, tá? X pertence a qual intervalo, de tal forma que minha série converge, tá? Porque note que essas séries, aqui essas séries de potência, elas são, de fato, se você percebe, elas são, de fato, uma função que depende de X, certo? Que X é variado. Se varia o X, e essa somatória pode converger ou pode divergir. Tá? Então, isso daí, de fato, é uma função. E se a gente fala de função, a gente fala de domínio. E se a gente fala de domínio, basicamente, o domínio nos diz onde nossa função faz sentido. Tá? Ou seja, onde isso se traduz para aqui, isso quer dizer que onde essa série daqui faz sentido, ou seja, onde ela existe, ou seja, onde ela converge. Tá? A gente vai estudar onde ou para que valores de x essa série converge. Tá? Nesse exemplo daqui, essa série daqui, obviamente, é uma função de x também, tá? E o domínio dessa função, de fato, é x, é o módulo de x menor que 1. Esse é o domínio dessa função, da série geométrica. Porque nesse intervalo, tá? Lembre-se que
isso daqui era a mesma coisa que escrever de -1 a 1. Tá? Isso você lembra de cálculo 1 da escola. Tá? Então, isso daí se traduz em isso. Ou seja, essa F que acabei de escrever aqui, ela só faz sentido nesse intervalo. Tá? Nessa parte, a gente a gente vai procurar em qual intervalo minha série converge. Tá? A parte de divergência não me importa muito porque en ese intervalo, que seria aqui nesse caso o complemento, a gente não tem muita informação e não faz sentido estudar ali, tá? Porque minha série é divergente, tá? O que importa mais é onde ela converge, tá bom? Como a gente já tinha dito, isso daqui a gente tinha estudado já nas aulas anteriores, tá? E aqui eu vou colocar um exemplo para vocês verem como funciona isso, tá? Bom, então, eu te dou uma série dessa forma, tá? Mas lembra-se que isso daqui, de fato, é uma f de x, tá? Tá? Esses dois pontinhos que eu coloquei ali, os dois pontinhos é igual, significa definição, tá? Mas é melhor eu vou tirar, porque talvez vocês não estejam acostumados com essa notação, tá? Então, vou colocar simplesmente igual, tá? Seria uma função f de x definida dessa forma, e eu te pergunto, e a pergunta vai ser sempre a mesma. Para que valores de x isso converte? Isso dá um número, tá? Para que valores de x? Bom, se você é bem esperto, você diz, isso aqui, eu vou fazer o seguinte, se eu pego x igual a zero, isso dá somatória, n igual a zero, n linha, zero elevado a n, e não é difícil de observar que isso dá zero. Beleza? Não fiz nada. Eu peguei x igual a zero. Então, esse negócio ali converte. Tá? Então, para x igual a zero, converge. Então, aqui tá me perguntando para quais valores de x essa série converge. Eu já vi que para x igual a zero funciona tudo de bom, tá? Mas o problema é que x igual a zero não é o único ponto, né? Você sabe que você tem a reta numérica, todos os números reais, e você só testou em um pontinho, em x igual a zero. Falta testar em todos os pontos, tirando o zero, porque o zero você já testou, tá? Então, isso você não pode fazer pontinho por pontinho, obviamente, porque são infinitos pontos, né? Então, você nunca acabaria se você faz ponto por ponto, tá? Então, para isso, você precisa de usar alguns testes que a gente já tinha visto nas aulas anteriores, tá? E o teste que a gente vai usar o teste da razão, tá? Vamos estudar o teste da razão para ver que informação nos fornece em relação à convergência, tá? Então, só para relembrar, o teste da razão era uma coisa desse tipo. Você tinha uma razão, você tinha que passar o limite, tá? E, tá? E aqui você tinha algumas características, né? Se o limite dava menor que 1, o limite poderia dar maior que 1, ou o limite poderia dar igual a 1. Se era menor que 1, converge. Se era maior que 1, diverge. E se era igual a 1, sei lá, a gente não tinha nenhuma esperança. A gente não sabia nada. Então, não podemos concluir nada. É Mas inconclusivo, né, professor? sim. Quando dá um, sei lá, aqui eu coloquei uma característica porque você não tem nenhuma informação, você não sabe dizer nada, tá? Você não pode concluir nada, entendeu? Você não conclui nada. O melhor dos casos é que seja menor que 1. Isso daí é o melhor dos casos. Tá? E a gente só está focado em que seja menor que 1 para saber se converge, tá? Note que se dá maior que 1, aí diverge. Se dá igual a 1, a gente não pode concluir nada. Tá? A gente tem que usar outro teste. Tá? Mas tudo bem. Eu vou usar o teste da razão e eu vou ver o que acontece. Tá? Tá? Usar o teste da razão. Fazendo aqui. Vou usar o teste da razão para
minha série. Tá aqui. Daqui é minha série, tá? Observe que nesse caso, tá? No caso desse problema, tá? O AN é n fatorial vezes x elevado a n. Todo esse pacote, tá? É n fatorial vezes x elevado a n. Tá? Claramente, de aqui você descobre que a n mais 1 seria n mais 1 fatorial vezes x elevado a n mais 1. Beleza? Eu vou aplicar o teste da razão e vou ver o que acontece com esse limite. Tá? Professor, licença. Em notação Diga. aí da série, de n igual a zero, não tem um outro ponto não? De limitação ou infinito? Não, sim, é infinito, é infinito. Quando eu Certo, coloco nada, está sobreentendido que é infinito. Tá? certinho. Tá bom? Tá, então eu vou fazer a razão ali, o quociente. Tá? Então, n mais 1 dividido sobre a n, ela ficaria... como é? Ficaria n mais 1 fatorial x n mais 1 dividido sobre n fatorial xn. Tá bom? Aqui eu vou colocar um módulo. Tá certo? Tá? E aqui tem o seguinte. Você sabe que o fatorial ele é positivo, tá? Então, você vai ter n mais 1 fatorial fora e aqui você tem fatorial. Aqui do outro lado você tem x elevado a n mais 1, x elevado a n, tá? E aqui nos fatoriais dá para cancelar, tá? Se você está lembrado, isso dá n mais 1. Tá? E aqui vocês têm para cancelar uma coisa. Só que aqui tem um detalhe, tá? Um detalhe um pouco fino, tá? Que é o seguinte. É, aqui especificamente tem um detalhe muito fino, tá? Qual é o valor que não poderia ser x, se você olhar esse quociente? Para isso fazer sentido, quem não poderia ser x? O, Zero. o, o, o- Zero. exatamente, exatamente. X não pode ser zero, porque não faria sentido, tá bom? Então aqui, isso daqui vale, tudo isso que a gente fez, só é válido para x diferente de zero. Tá? Só é válido para x diferente de zero. Tá certo? X igual a zero não faz sentido, porque ficaria zero entre zero, e como são números, isso não faz sentido. Tá bom? Mas o bom é que x igual a zero a gente já analisou já. Viu? A gente já tinha analisado e a gente já tem a informação de que em x igual a zero, minha série converge. Tá bom? Então, em x igual a zero, estou de boa. Então, de fato, eu quero saber o que acontece em x diferente de zero. Tá bom? Então, dito isso, dá para cancelar aqui. Então, cancelando, o que vai ficar é módulo de x. Tá? E fica módulo de x porque eu não sei o sinal de x. Certo? Eu não sei se x é positivo, eu não sei se x é negativo. Então, na dúvida, fica módulo de x. Tá? Então, eu fiz quociente, cheguei nessa expressão. E o que eu vou fazer agora é passar o limite quando n vai para o infinito. Então, vou passar o limite quando n vai para o infinito. Limite quando n vai para o infinito. Limite quando n vai para o infinito. E o limite quando n vai para o infinito. Isso dá o quê? Alguém sabe me dizer? Alguém tem Infinito. alguma... Me dá infinito. Exatamente. Isso dá infinito. Dá mais infinito. Tá? Note que esse limite dá infinito para qualquer valor de x, tá? Qualquer valor de x, obviamente, que não seja o zero, né? Porque se x fosse zero, aí se converte, tá? Mas, a priori, a gente tá tirando o valor zero, tá? Porque não faria sentido esse quociente daqui, tá? Então, esse limite sempre é infinito. Ou seja, tá? Logo, o que a gente tem aqui, esse limite daqui,
ela é infinito para todo x diferente de zero. Tá bom? A gente concluiu isso, que ela dá infinito para todo x diferente de zero. E se dá infinito, obviamente, o infinito pode ser interpretado como maior que 1, minha série diverge. Tá certo? Estou no segundo caso. Minha série diverge. Então, daqui, logo, minha série, que era essa daqui, né? Só para lembrar. Minha série, temos o seguinte. Ela diverge para todo x diferente de zero. Tá? E, bom, e ela converge para x igual a zero. Então, você chegou nessa conclusão ali. Tá bom, esse problema aqui, novamente, eu sempre vou perguntar para que valores isso funciona, tá? Tá? Sempre vai ter um valor que vai ser fácil, entre aspas, tá? Qual valor vocês achariam que seria fácil? Talvez Seria o você... valor dado em N ou não? N igual a 1? Não. Eu estou procurando os valores de x, não de n. O n varia. Tá? O n está X igual a variando. zero, professor. X for 3? X for 3? X igual a Sim. 3. Exatamente. Se eu pego... Observe sempre aqui, ó. Se você pega x igual a 3, para esse problema em particular, o que você vai ter é 3, tá? E isso, se está iniciando em 1, isso dá 0, tá? Deixa eu ver, tá. Isso dá 0, tá? Tá certo? Você deu para ver rapidinho essa parte, tá? Sim. Aqui, deixa eu ver. Aqui, tá? Aqui, por exemplo, eu peguei 0, né? Porque se você observa, se você percebe um pouquinho, esse cara daqui, ela poderia ser escrito assim. Deixa eu ver, se eu escrevo melhor aqui. Esse daqui poderia ser escrito assim. Perdão. Somatória n fatorial vezes x menos 0 elevado a n. Certo? Não fiz nada. Eu simplesmente eu escrevi dessa mesma forma. Tá? De uma forma diferente, onde você observa que o ponto que dá para calcular rapidamente é esse daqui. Tá? E se você observa, é o mesmo ponto que está aqui. Tá? E se você percebe, é o ponto da forma geral. Tá? Sempre para esse ponto vai funcionar. Porque quando você evalua, por exemplo, nesse caso particular daqui, né, nesse problema aqui, se você evalua em x igual a, esse cara daqui vai ser 0, esse daqui cara vai ser 0, e tudo que está na frente vai ser 0, vai ser a. O único que vai sobreviver é o primeiro. Entendeu? Então, de fato, você tem um pontinho onde sempre vai funcionar. Né? Então, aqui eu não escrevi dessa forma para vocês perceberem que é x igual a 0, mas se você escreve da forma geral, você percebe que o candidato a convertir de forma rápida é o 0. Tá? Aqui já está escrito na forma geral, e o candidato a convertir é x igual a 3. Tá bom? Então, mas infelizmente faltariam uns outros pontos, né? Então, para os outros pontos, eu vou usar o teste da razão. Tá? Então, eu preciso do AN, só que nesse caso, o AN seria x menos 3 elevado a n dividido por n. Tá certo? Então, daqui, claramente, o AN mais 1 é igual a x menos 3 elevado a n mais 1 dividido sobre n mais 1. Beleza? Então, eu vou fazer o teste aqui. A n mais 1 dividido sobre a n.
Isso aqui é, isso aqui é x menos 3 elevado a n mais 1, dividido sobre n mais 1. Aqui tem uma divisão. Tem x menos 3 elevado a n sobre n. Tá? E aqui tem um módulo. Módulo, módulo, módulo e módulo. Tá? Fazendo uma continha rápida, isso daqui deve ficar alguma coisa do tipo n dividido sobre n mais 1. E aqui módulo. X menos 3 elevado a n mais 1. E aqui x menos 3 elevado a n. Tá certo? Tá. Agora, bom, aqui eu vou fazer o seguinte. Esse cara daqui, tá? Eu vou escrever assim. Escrever 1 dividido sobre 1 mais 1 sobre n. Tá? Posso fazer isso. Tá? Agora, antes de seguir, novamente essa observação, tá? A gente foca só nessa parte daqui. Tá? E essa expressão ali só faz sentido, de fato, melhor, a pergunta é, ela não faz sentido em um ponto. Tá? Ele não faz sentido em x igual a 3. Tá? Não faz sentido. Então, isso daqui é válido para x diferente de 3. Tá? Porque se x fosse igual a 3, seria 0 sobre 0. E isso não faz sentido. Mas tudo bem. X diferente de 3. A gente só trabalha para x diferente de 3. Pois, para nossa sorte, x igual a 3 a gente já trabalhou acima e a gente já sabe que converte. Então, x igual a 3, estou de boa. Então, eu aqui tiro o x igual a 3, estou tirando 3, pois se eu coloco não faz sentido esse quociente. Tá? Primeira coisa. Um detalhe um pouco fino, tá? Na hora de fazer as contas, mas se você não tira isso, não faz sentido. Tá bom? Então, dito isso, agora dá para cancelar. Então, cancelando aí alguns termos, o que você obtém é x menos 3. Tá certo? Beleza. Então, agora uma vez, uma vez a gente tenha feito isso, eu vou passar o limite. Limite quando n vai para o infinito. Limite quando n vai para o infinito. Limite quando n vai para o infinito. E aqui o limite quando n vai para o infinito. Tá? Note que todo isso daqui é válido quando x é diferente de 3. Tá? Não vale quando x é igual a 3. Então, aqui, se você passa o limite, tá? Isso daqui já é um problema de limite, tá? Calculou 1. Se você passa o limite, o que você vai descobrir é que esse limite dá esse cara daqui. Obviamente, você tem essa informação a mais, tá? Tá. Então, o que a gente descobriu foi o seguinte. Então, resumindo. Resumindo, que a gente tem o limite desse cara deu esse cara daqui, tá? Mas a gente tem uma ressalva, que ela tem que ser, que o x não pode ser 3. Tá? Isso daí é a ressalva, tá? Então pronto, a gente achou o limite e deu isso daí, tá? Mas note que a gente está focado no que converte, tá? A gente está focado na convergência. E a convergência só acontece quando o limite é menor que 1. Tá? A convergência só acontece quando o limite é menor que 1. Tá certo? Então, pronto, eu vou querer que esse cara ali seja menor que 1. Então, pronto. Se eu estou impondo, tá? Porque eu estou controlando. Então, como eu estou impondo, então, usando o teste da razão, temos que
se esse cara fosse menor que 1, então esse limite aqui seria menor que 1, obviamente, logo converge. Então, o que a gente tem é o seguinte. Então, perdão. Então, o que a gente tem é o seguinte, tá? Resumindo aqui. A gente tem que essa série daqui ela converge aqui. Bom, eu não vou escrever assim porque ela converge aqui. Tá certo? Ela converge aí. Deixa eu ver se aqui tem espaço. Não. Tá bom? Ela converge aí. Foi essa imposição. A gente estava impondo essa condição para que tudo funcione, porque a gente quer que ela converge, tá? Então, só que só um detalhe, tá? Esse intervalo dali em módulo, você sabe que ela pode ser escrito da forma seguinte. Você sabe que esse cara ali pode ser escrito assim. Menos 1, x menos 3, x1. Tá certo? E isso daqui é a mesma coisa que escrever x. Soma todo mundo mais 3. Isso dá 2 aqui. Isso dá 4 aqui. Tá certo? Tá bom. Então, o que a gente tem até agora é que a gente sabe que essa série converge nesse intervalo daqui. Tá? Que se traduz a que x esteja nesse intervalo daqui. Tá? Nesse intervalo daí. Tá? Agora, você tem que convergir nesse intervalo, tá? Agora sim, fora desse intervalo, ou seja, o que significa fora desse intervalo? Tá? Fora desse intervalo significa que de menos infinito a 2 unido com de 4 a mais infinito diverge. Tá? E por que eu tenho a certeza de que diverge fora desse intervalo? Porque fora desse intervalo está envolvido o maior que 1. Tá? E se você faz com que esse cara daqui, vou escrever assim, seja maior que 1, você vai chegar se você faz com que esse cara daqui, né? A gente fez duas coisas. A gente tem isso, ou a gente tem isso daqui, ou a gente tem isso daqui, certo? A gente tem esses três casos. Tá? O primeiro caso é o que importa para a gente, que converte. E, de fato, foi o que a gente escreveu aqui. Tá? O outro caso, esse outro caso daqui, ela diverte. Esse não importa, esse daí não importa para a gente. E o último caso é esse daqui. É o caso onde a gente não sabe nada. Tá? Agora, se você percebe, tá? Se você percebe, esse último caso, se você desenvolve esse último caso, você vai se deparar com que nesse último caso x vai ser igual a 2 ou x é igual a 4. E se você percebe, esses pontinhos dali são os pontos dos extremos. Tá? Tá? Nesse intervalo daqui, eu sei que converge
esse intervalo de 2 a 4. Nos extremos, eu não sei, tá? Nos extremos, eu não sei. E claramente, eu não posso aplicar o teste da razão, porque no teste da razão, eu vou cair aqui, tá? Eu vou cair aqui, em 1. E quando dá 1, você não conclui nada, certo? Então, a pergunta natural é, bom, tudo bem, eu não posso usar o teste da razão, porque vou chegar nesse caso de 1, né? Mas eu vou pegar esses valores e vou substituir ali para ver o que dá. Talvez dê alguma coisa conhecida. Então, mas note que até agora, tá? Note que até agora a gente tem que converge aqui. Tá? Até agora a gente tem que converge no intervalo aberto, 2 e 4. Agora eu vou analisar o que acontece nos extremos. Será que ela converge? Porque note que eu estou procurando em todos os pontos que converge. Tá? Só me falta analisar os extremos. Eu preciso analisar os extremos. Tá? Então, eu vou analisar os extremos de forma particular. Eu vou pegar x igual a 2 e vou substituir na minha série. E vou ver o que dá. Substituindo, ela vai dar 2 menos 3. Isso vai dar somatório de menos 1 elevado a n sobre n. Tá? Se você pegar x igual a 4, substituindo aí, vai dar 4 menos 3 elevado a n sobre n. N vai a 1. Isso vai dar, fazendo uma conta simples, isso dá 1 sobre n. Tá certo? Tá? Para nossa sorte, essas duas séries que estão ali, a gente já tinha visto alguma vez nas aulas passadas. A segunda série daqui, a última, que eu acabei de escrever, ela é uma série harmônica. Tá? E a série harmônica diverge. E a que está acima é uma série harmônica alternada. E a série harmônica alternada, ela converge. Tá certo? Então, em x igual a 2, converge, mas em x igual a 4, ela diverge. Então, só para finalizando, temos que essa série daqui converge aqui. X de 2 a 4 eu já sabia. Tá? De 2 a 4 eu já sabia por isso daqui. Tá? Analisando os extremos, eu sei que converge em 2. Então, como eu já sei que converge em 2, aqui simplesmente coloco o igual. Tá? E em 4, eu sei que diverge. Então, deixo assim. Tá bom? Então, aí o problema acabou. Ela converge. A pergunta era, para que valores de x converge? Ela converge nesses valores aqui. Tá bom? Então, como a gente tinha visto nos dois problemas anteriores, tá? A gente vai ter 3 casos. Tá? Vai ter 3 casos de convergência. Tá? O primeiro caso é que minha série, tá? Aqui, se vocês observam, a série está na forma geral. Tá? Tá? O primeiro caso é que minha série só converge num pontinho. Obviamente, em x igual a A, né? Lembre-se que nos casos anteriores dava x igual a 0, deu x igual a 3. Tá? Inclusive, no primeiro exemplo, só converge em um ponto, em x igual a 0. Tá? Então, você vai ter 3 casos. Ou converge em x igual a 0, perdão, ou converge em x igual a A, que é o pontinho daqui. Tá? Tá? A outra opção é que converge para todo ponto de x. Ou seja, isso daqui se traduz que converge em todos os números reais. Você também tem essa outra opção. Tá? E a última opção que você pode obter é que ela converge em um intervalo. Tá? Que ela converge em um intervalo. Ou seja, que existe um número R positivo
tal que você tenha certeza de que ele converge nesse intervalo daqui. E você tenha certeza de que ele converge nesse intervalo e você vai ter a certeza de que ela diverge fora desse intervalo, tá? Claramente, obviamente, você não sabe dizer nada quando é igual a R. Tá? Isso daqui, bom, escrever que x é igual a R, você vai ter dois casos, né? Isso implica que x vai ser igual a A mais R, ou x é igual a A menos R. Tá bom? Como basicamente isso é a última coisa que eu acabei de escrever, basicamente vem daqui, né? Desses três casos. O primeiro caso, se é menor que 1, converge, né? Claro, para esse problema em particular, né? Segundo caso, maior que 1. E terceiro caso é quando é R, né? Então, aqui é a mesma coisa, só que aqui você vai ter um valor R, tá? Professor, Diga. o senhor falou aí que quando igual a 1, a gente não vai saber, né? Se por Não. acaso o limite fosse igual a 1, depois de passar o limite, para achar esses valores de x que a questão pediu, teria que usar outro teste para tentar achar alguma coisa ou outros testes também não dariam certo? Olha, sabe por que isso não vai acontecer? Porque, olha aqui o modo geral, tá? Como o geral é Cn x menos a elevado a n, né? Então, o an seria Cn x menos a elevado a n, tá certo? O modo geral, tá? Então, o an mais 1 seria o Cn mais 1 de x menos a elevado a n mais 1. Então, se você faz o an mais 1 dividido sobre a n, o que você vai obter é uma expressão do tipo Cn mais 1 dividido sobre Cn vezes xn menos a elevado a n mais 1 dividido a x menos a elevado a n. Aí você passa módulo e você cancela. Na hora de você cancelar, você vai ficar com Cn mais 1 dividido sobre Cn. Eu vou colocar módulo porque eu não sei o sinal. E aqui eu cancelo. X menos a. Obviamente, aqui tudo isso daí é válido quando x é diferente de a. Tá? E quando você passa o limite? Passa o limite aqui, passa o limite aqui, passa o limite aqui. Tá? Obviamente, esse cara daqui é uma constante, porque ela não depende de n, então ela pode sair fora do limite. Aí você tem esse limite aqui, em módulo. Tá? Agora, esse último limite daqui, eu não sei como ela é, tá certo? Ela vai depender do problema. Mas o que eu sei é que eu posso fazer isso menor que 1. Tá? Esse fato que eu fiz menor que 1 é o controle que eu acabei de fazer. Você sempre vai poder fazer isso em todos os problemas. Tá? Sempre, Ok, sempre. ok. Então, sempre vai dar para usar o teste da razão. Tá? Não se preocupe em usar outro teste. Sempre vai dar por causa de como ela foi montada, entendeu? Ela sempre vai dar para usar por causa dessa série, da série da potência, série de potência. Tá? Sempre você vai poder usar isso, tá? Em todos os casos. Certo. Entendi, professor. Obrigado. Agora, outra observação que eu tenho que fazer é esse R. Tá? Tá? Esse R é chamado de raio de convergência. Tá? Esse intervalo bom, a gente tem esse cara daqui, e você sabe que isso daqui é equivalente a escrever A menos R, X
X mais R. Perdão. A mais R. Tá? Esse daqui é chamado de, vou escrever com outra cor, intervalo de convergência. Intervalo de convergência. Tá? Mas aqui tem um detalhe, tá? Esse daí é um intervalo de convergência entre aspas, tá? Entre aspas. Porque lembre-se que no caso anterior, tá? No caso anterior, a gente encontrou um intervalo de convergência assim. Encontrou de 2 a 4. Só que o problema não acaba aí, porque vocês têm que analisar os extremos desse intervalo para você realmente dizer que, de fato, esse é o intervalo de convergência, tá? Aqui, de certo modo, isso aqui seria o intervalo de convergência prévio, tá? Porque você ainda tem que analisar nos extremos, como a gente analisou aqui. A gente analisou no extremo, em x igual a 2, no x igual a 4. Depois de analisar os extremos, a gente concluiu que o intervalo de convergência era esse daqui. Claro, aqui, obviamente, juntei o 2, né? Tá? Obviamente, juntei o ponto 2 porque ela converge. Tá? Então, esse intervalo de convergência é esse daqui, mas entre aspas, porque ainda falta analisar os extremos, né? Então, de fato, o intervalo de convergência poderia ser esse cara daqui, tá certo? Ou poderia ser o outro extremo, todas as combinações possíveis. Tá? Ou poderia ser, no melhor dos casos, né? Que seja fechado em ambos lados. Ou simplesmente é um desses desses quatro casos. Tá bom? Um desses quatro casos é chamado de intervalo de convergência. Nesse intervalo, qualquer ponto que você pegue, tua série vai convergir. E fora desse intervalo, ela diverge. Tá bom? Só uma observação. Tá bom. Tá? Bom, aqui temos algumas observações, tá? Essa série daqui, como eu já tinha dito, é a série geométrica e o raio de convergência é R igual a 1. Aqui, se vocês observam, R, lembra-se que R era esse cara daqui. O intervalo o raio de convergência é esse R, é igual a 1. Para esse problema daqui, para esse daqui em particular, o raio também é 1. Tá? Para esse problema em particular, o raio também é 1. Tá certo? Aqui, esse exemplo, bom, tá escrito aqui, né? O raio de convergência para o exemplo 2, o raio é 1, tá? O intervalo de convergência, como a gente já tinha visto, é de 2 a 4. Aqui o intervalo de convergência desse cara é de menos 1 a 1, tá? Para o exemplo 1, se vocês estão lembrados, só converge só para um ponto, para x igual a 0. Então, o intervalo de convergência, na verdade, esse pontinho zero, que é o único ponto onde ela converge, ela é chamada de intervalo degenerado. Tá? Mas isso vocês não têm que... É só cultura geral, tá? Mas, não precisa vocês lembrarem disso, porque não é importante por agora, tá? Mas esse daqui é um intervalo também, de fato, tá? Mas é chamado de intervalo degenerado, tá bom? Conformado simplesmente por um ponto só. Tá? E o raio de convergência é zero. Tá? Quando vocês têm um único ponto, o raio de convergência é zero. Isso talvez vocês poderiam guardar como uma informação extra. Tá? Se vocês têm um único ponto onde ela converge, o raio de convergência é zero. Tá? O exemplo 3 que eu deixei como exercício, o raio de convergência é o infinito. Tá? E o intervalo de convergência é a reta toda. Então, vocês podem guardar isso como se fosse uma informação extra, tá?
Se vocês têm um único ponto onde ela converge, tá? Um único ponto onde ela converge, o raio de convergência é o zero. E se vocês têm que uma série converge em todos os números reais, o intervalo, o raio de convergência é o infinito. Um raio bem grande, infinito. Tá bom? Bom, esse problema aqui também está me perguntando onde converge, onde diverge, né? Não, aqui, bom, perdão. Aqui ele está me perguntando o raio de convergência e o intervalo da convergência da série que está ali. Tá? Então, vamos iniciar aqui. Tá? Bom, x igual a zero, eu não vou fazer, x igual a zero converte. Certo? Tudo de bom, em x igual a zero. Não tem problema, isso dá zero e tal. Isso você pode verificar rapidamente. Então, vamos fazer o caso x diferente de zero. Tá? Eu sempre tiro esse ponto novamente porque a gente vai chegar num ponto de fazer um quociente e aí dá problema. É por isso que eu tiro esse ponto. Tá? Então, em meu caso, o AN é menos 3 elevado a n por x elevado a n, tudo dividido pela raiz quadrada de n mais 1. Certo? E o a n mais 1, nesse caso bem particular, dá menos 3 elevado a n mais 1 vezes x elevado a n mais 1 dividido pela raiz quadrada de n mais 1 mais 1. Tá certo? Então pronto, eu vou fazer o quociente. Seria a n mais 1 dividido sobre a n. E aqui eu vou fazer o quociente, tá? Aqui tem um módulo. E aqui tem o quociente. Então aqui seria menos 3 elevado a n. Estou fazendo passo a passo. Eu sei que algum de vocês já tem mais experiência nesse tipo de problemas, mas prefiro fazer assim passo a passo, tá? 2, certo? Pronto, aqui eu vou cancelar todos os termos que eu consigo cancelar, tá? Que eu consiga cancelar. Eu vou fazer isso rápido, tá? Ela vai ficar menos 3 vezes x. Bom, aqui tem uma... Através de x, aqui tem uma raiz de n mais 1. E embaixo você tem uma raiz de n mais 2. E você tem um módulo aqui. Tá certo? Aí vocês conferem, tá? A gente chega a uma expressão desse tipo. Tá? Tá certo. Tá? Isso daqui dá 3, módulo x. A raiz quadrada, você sabe que é positivo, então não importa muito o módulo ali, tá? Mas dá para juntar, então ficaria n mais 1 dividido sobre n mais 2. Juntando. Tá? Pronto, então eu vou passar o limite e vou ver o que acontece. Passando o limite quando n vai para o infinito. Passando o limite quando n vai para o infinito. E aqui passando o limite quando n vai para o infinito. Tá certo? Bom, passando o limite, você vai descobrir que esse cara dali dá 3 sobre x. Então, 3 vezes módulo de x. Então, o que a gente obteve foi que o limite desse cara aqui deu 3 módulo de x. Tá certo? Pronto. Aí, como eu tinha dito, eu estou procurando simplesmente os casos onde ela converge. E os casos onde ela converge, basicamente, é quando ela é menor que 1. Isso daqui,
novamente, tá? Você tem que ter cuidado. Esse daqui eu estou impondo. A gente está impondo esse negócio daí, tá? Que seja menor que 1. Porque a gente está concentrado em que ela converte. Tá? Logo, se 3 módulos de x é menor que 1, então minha série partindo de 1 até o infinito, ela converte. Tá certo? Tá? Então ela converte ali. Agora, daqui, eu tenho o seguinte. Eu tenho isso daqui, ó. Beleza? Pronto. Agora, por que que eu escrevi assim como 1/3? Pois na definição de, de raio de convergência, tá? Na definição de raio de convergência, ela está dada dessa forma, tá? É módulo de x menos a, módulo de x menos a menor que um eje, tá? Note que é módulo, ou seja, você não está multiplicando por nada, tá? Tá? No caso, a gente, por exemplo, só aqui para vocês observarem melhor, a gente tem esse daqui. Esse cara é o raio, tá? Esse cara daqui é o raio, tá? Em meu caso, ela está assim. Note que tem o 3, tá? O 3 ele está atrapalhando, é por isso que eu passei para o outro lado. Agora sim, esse daqui é muito parecido com a definição, tá? Claro, você diria, bom, aí falta o A, né? Mas isso não tem problema, porque você pode escrever assim. O A seria 0, né? Então, logo, o raio de convergência é igual a 1/3. Tá legal? Tá. O intervalo de convergência é, eu tenho esse cara daqui, e esse daqui é somente sim, esse daqui. Tá certo? Mas note o seguinte, tá? Note que esse daí ainda não é o intervalo de convergência propriamente dito, tá? Porque a gente precisa analisar minha série nos extremos. Sempre tento fazer isso, tá? Falta analisar nos extremos. Eu vou analisar o que acontece para dizer, né, se de fato, para achar o verdadeiro intervalo de convergência, tá? Então, vou colocar -1/2, -1/3, e eu vou ver o que acontece, tá? Eu não sei qual é a resposta, mas eu estou vendo aqui, tá? Ela seria somatória de -3 elevado a n, e aqui eu tenho, bueno, aqui eu tenho uma raiz, vezes o x. Só que o x é -1/3 elevado a n, tá? Ela está iniciando em n igual a 1, tá? Bom, aqui você cancela os termos e o que você obtém é esse cara daqui. Então, a gente tem que, daí, a gente tem que, para x igual a a -1/3, a gente temos essa somatória aqui. E a pergunta é, será que ela converge? Será que ela diverge? Alguém sabe me dizer alguma coisa dessa série? É uma P-série. Né? Porque isso daqui quando n é igual a 1, você tem o quê? 2 elevado a 1/2, né? Quando n é igual a 3, você tem 3 elevado a 1/2.
Aqui vocês têm 4 elevado a 1 meio e assim vai. Tá? Agora eu te pergunto, isso daí é uma PC, né? Como você falou, tá? Mas é uma P seria com P igual a quanto, hein? P Não, igual não a sei um quem meio. falou. Exatamente. Ela é uma P série com P igual a 1 meio. E se P é igual a 1 meio, converge ou diverge, nesse caso? Ela diverge. Com P menor igual a 1, ela vai divergir, né? Sim, exatamente. Perfeito. Tá? Como P é igual a 1 meio e 1 meio é menor que 1, ela diverge. Tá? Eu sei que isso daqui, para lembrar de cabeça, talvez seja um pouco complicado, né? Mas aí vocês façam umas notinhas extras, tá? Umas notas de ajuda, que aí vocês, rapidamente, vocês vão perceber isso. Tá? Menor que 1, diverge. Então, x igual a menos 1/3, eu já estou vendo que x igual a menos 1/3, ela não vai entrar no meu intervalo, tá? Porque ela diverge. No intervalo, eu só considero coisas que convergem. Para falta analisar o outro extremo. X igual a 1/3. Então, vou ver o que acontece aqui. O somatório de n igual a 1, tá? Seria menos 3 elevado a n mais 1, e aqui 1/3. Fazendo uma conta rápida, você vai descobrir que esse negócio ali, ela dá menos 1 elevado a n, dividido sobre esse cara aqui. Sobre esse cara ali, tá? Agora eu te pergunto, esse tipo de série que a gente chegou aqui, alguém sabe como se chama essa série? Alguém lembra o nome? Alternado. Não, exatamente, é uma série alternada. Obrigado, Marcos. Tá? É uma série alternada. Tá? Bom, assim eu olho, assim como ela está, eu não sei se ela converge ou diverge, mas eu sei, como o Marcos falou, eu sei que ela é uma série alternada. E eu sei que existe um teste para saber quando uma série alternada é ou não é convergente. Se vocês estão lembrados, dêem uma olhada ali nas notas de aula, vocês vão ver que existe um teste, tá? Existe um teste que diz, não sei se o teste está aqui, só um minuto, está aqui, ó. Existe um teste de séries alternadas que me diz quando minha série, perdão, que me diz quando minha série é convergente. Para minha série ser convergente, eu preciso que o termo individual, ou seja, o termo no menos 1, tá? Seja decrescente e que o limite dê zero, tá bom? Tá? Então, em esse caso daqui, se eu comparo com o caso anterior, tá? Se eu comparo, o BN teria que ser esse cara daqui, tá certo? Esse é meu BN, tá legal? Tô comparando com, se vocês não pegaram, estou comparando com esse teorema aqui, com esse teste das séries alternadas, tá? Chamei meu BN, seria o que sobra, tá? E eu tenho que ver que esse BN seja decrescente, ou seja, que verifique esse cara ali, e que o limite vá para zero, tá? Quando n vai para o infinito. Então, você pode usar, pode mostrar qualquer. Você pode iniciar pelo segundo e depois ir pelo primeiro, tá? Eu prefiro iniciar pelo segundo, né? Porque é mais rápido passar o limite. O Vn é 1 dividido sobre raiz de n mais 1. Tá? Bom, o primeiro ponto era I.
Bom, vou analisar o I2, que era mais rápido, tá? Que é passar o limite quando n vai para o infinito do Bn. Bom, isso não tem nada demais, você sabe que isso dá zero. Você já verificou. O segundo, perdão, o primeiro é mostrar que Bn mais 1 seja menor ou igual que Bn. Tá? Mas isso também não é difícil. Por quê? Eu tenho que mostrar isso. Tá? Ou equivalentemente, eu tenho que mostrar que n mais 1 seja menor ou igual que isso daqui. Tá? Ou equivalentemente, aqui você sabe que isso daqui é n mais 2. Eu tenho que mostrar isso para poder usar o teorema, o teste, tá? Mas isso não é difícil. Tá? Por quê? Sabemos que... Então, tenho que mostrar isso, tá? Tenho que mostrar isso daqui, tá? Sabemos que... Tá certo? A gente sabe que 2 é maior que 1, né? Sabemos isso, pronto. Então, o que eu vou fazer agora é somar mais n a ambos lados. Então, somo mais n a ambos lados. Beleza? Mas ainda, isso daí eu sei que é positivo. Então, eu vou tirar raiz quadrada. Tiro raiz quadrada a ambos lados. E como eu sei que é positivo, eu vou passar a dividir. Passo a dividir. Pronto. Acabei de mostrar a segunda opção. Tá? A segunda... bom. O segundo item que é o primeiro, né? Você se entende. Então, pronto. Está verificado tanto o primeiro como o segundo. Então, logo, pelo teste das séries alternadas, temos que a série converge. Temos que essa série daqui converge. Tá bom? Agora, ela converge, mas, de fato, tudo apareceu com x igual a 1/3. Então, com x igual a 1/3, esse cara daqui converge. Tá? Esse cara ali converge, usando o teste das séries alternadas. Então, esse pontinho x igual a 1/3 eu tenho que adicionar aqui nesse intervalo daqui. Tá? Então, aqui, finalmente, o intervalo de convergência é de 1/3 a 1/3. Você pode escrever assim, ou se você quiser, você pode escrever assim. Aberto em -1/3 e fechado em 1/3. Pronto, acabou. Você achou um intervalo e você achou o raio, né? Que o raio foi fácil. O raio sempre vai ser o mais fácil, tá? O intervalo é o que dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que analisar os extremos do intervalo prévio, né?